Convido você a deixar as escrituras abertas em João, o Evangelho de João, capítulo 3. Hoje nós iremos dar início e pontapé a uma nova série de mensagens, onde nós falaremos sobre os encontros de Jesus no Evangelho de João. Então nós teremos, no mínimo, 13 encontros, creio eu, é isso, Kleber? 13 encontros, onde nós, domingo a domingo, estabeleceremos através do Evangelho de João, princípios e verdades bíblicas dos encontros com Jesus. É importante nós nos atentarmos que encontrar Jesus é realmente encontrar um verdadeiro e poderoso tesouro. Eu não conheço nas Escrituras, e nem mesmo fora das Escrituras, alguém que teve encontro com Jesus e permaneceu o mesmo. Encontrar Jesus traz um pressuposto de mudança. Se nós estamos encontrando Jesus e talvez nada está sendo mudado, gerado e modificado em nós, talvez esse Jesus que estamos dizendo encontrar não é o Jesus escriturístico, não é o Jesus da Bíblia. Então, nesses 13 encontros de domingo, nós iremos trabalhar pontos do que o encontro com Jesus gerou. E gerou, obviamente, muitas modificações. Eu peço aos irmãos que hoje ore por mim, porque é verdade, essa é a primeira pregação após o nascimento do Pedro, e eu estou extremamente feliz, né? Ficar 30 dias sem pregar é realmente algo que talvez não acontecia nos últimos, 8 anos, 7 anos da minha vida, e eu nunca estive com tanto sono pregando a vocês, então eu peço que vocês orem e intercedam pela minha pessoa para que o Senhor possa me usar nessa noite. Irmãos, eu relembro como se fosse hoje o dia que eu tive o primeiro encontro com Jesus. Eu já falei isso várias vezes em vários lugares a respeito do dia que eu aceitei a Jesus. E esse dia foi marcante em minha vida porque ele modificou a minha história a partir daquele instante. Já falei que eu tinha aproximadamente 5 anos e aceitei a Cristo na cama, sentado junto à minha mãe, ouvindo ela pregar uma mensagem. Aquele dia modificou a minha existência. Porém, a minha existência foi mudada, mas isso não significou que eu não errei a partir dali. Houve o início de uma história. O início de uma história de uma criança de talvez 5 anos de idade, e que ao longo da sua trajetória também acertou, mas também errou muito. Hoje eu tenho 30 anos de história e nesses 30 anos eu diria que eu realmente tive uma conversão genuína com 18 anos. 18 anos foi o tempo onde o Senhor realmente me tocou, me transformou, remiu muitas coisas dentro de mim. Mas o meu primeiro encontro com Jesus foi quando eu tinha 5. Todas as minhas escolhas a partir dos 5 anos sempre foram escolhas pautadas no Cristo. E mesmo sabendo e ouvindo Jesus, muitas das vezes as minhas escolhas foram escolhas erradas. O encontro com Jesus modificou a minha história, mas não me fez alguém perfeito, assim como não fez você perfeito. Encontrar Jesus significa, talvez, desvendar as mentiras do nosso coração caído. Encontrar Jesus é observar em nós, ao olhar para Ele, aquilo que, quem sabe, nós temos como necessidades. E essas necessidades, muitas vezes, colocamos diante ou aplicamos essa necessidade em um outro alguém, e não no Cristo. Encontrar Jesus é entender que precisamos depender. Depender talvez seja, já falei isso em alguns cultos aqui na Mosaico, o exercício mais difícil de um cristão. Eu acho engraçado isso, e agora eu posso usar essa história com muita facilidade, mas quando o Pedro acorda às 3, às 4, às 5, às 6 da manhã, querendo mamar. É incrível viver esse tempo, mas algo que eu tenho aprendido com o Pedro é que ele realmente depende dos pais. O meu filho, ele depende 100% da minha força de vontade e da força de vontade da Nick. E mesmo sabendo que ele não consegue de nenhuma forma nutrir a si próprio com as suas mãos, que ele não consegue ir até a cozinha e abrir a geladeira, ele em nenhum momento se preocupa com o que vai comer
com o que vai desenvolver, se vai descansar, se vai passear ou não. O encontro que eu tive com o Pedro nesses últimos 29 dias de vida, e todos os dias eu tenho esse encontro com ele, eu tenho aprendido a dependência. E todo mundo fala, quando você é pai, as coisas mudam. E sim, irmãos, muitas coisas mudaram em mim. Mas, realmente, como eu escrevi um texto que eu publiquei lá no nosso grupo, o que mais mudou em mim com a paternidade não é nem mesmo a força, e realmente, nós temos uma força, papais, parabéns. Vocês têm muita força. Eu queria novamente aplaudir as mamães da casa, porque vocês são fenomenais. Vocês realmente têm uma força acima do que é possível. E eu acredito que se o homem fosse aquele que tivesse que carregar e fazer a gestão do filho, a humanidade já teria acabado há séculos. Porque realmente vocês mulheres têm uma força sobrenatural. E mesmo com cesárea, e mesmo cansadas, vocês acordam e nutrem os seus filhos. Encontros. Os encontros com Jesus os transformam. Os encontros com aqueles que caminham com Jesus nos transformam. Nós não somos mais os mesmos. Convido você a ler comigo Evangelho de João, verso de número 1, capítulo 3, que diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreendam quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quiser, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Verso de número 9. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo dessas coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Irmãos, nós lemos uma grande perícope, basicamente 21 versículos, nos quais nós temos a narrativa de um encontro. E esse encontro é entre Jesus e um grande homem contemporâneo a Jesus chamado Nicodemos. A partir da história de Nicodemos, eu intitulo o sermão dessa noite. E o sermão dessa noite é O Falso Discípulo. Nicodemos tem um encontro com Cristo. E ao ter o encontro com Cristo, Nicodemos percebe não somente as suas qualidades,
mas percebe as suas carências. Aprendemos um princípio bíblico e necessário. Encontrar Jesus significa observar os nossos dons, mas também analisar os nossos erros. Estar diante de Deus não pode ser simplesmente uma intensidade naquilo que Ele deu a você como dons, senão também um reestabelecer das suas fragilidades e fracassos. Nós realmente não somos bons em tudo, é impossível. E é por isso que Deus nos dá algo chamado igreja. A igreja, o corpo espiritual, uma família espiritual, é um lugar onde cada membro tem a sua função, cada membro tem a sua capacidade. Uns são melhores que outros em algumas atividades, e outros são piores que outros em outras atividades. Mas todos cooperam com os dons para a boa edificação da própria igreja. É por isso que a igreja é o campo no qual Cristo, em todo o Evangelho, está nutrindo. Cristo está arando esse campo chamado igreja, e Ele está apontando para a vida em comunidade como o único meio de nós olharmos para o Cristo, amarmos o Cristo e estabelecemos através dessa ótica de amor uma relação profunda entre um e outro. Por isso, quando nós, e preste atenção nisso, quando nós dividimos a minha família e a minha família espiritual a igreja como duas coisas, quando nós fazemos com que essas duas esferas sejam esferas distintas, nós estamos falhando com Cristo. É realmente necessário um homem amar e cuidar da sua família acima de todas as coisas, mas a sua família não é somente sua família de sangue, mas a família que o sangue do Cordeiro comprou para nós. O caminho, então, que Cristo está arando em todo o Evangelho é esse campo de batalha chamado igreja, e que Ele está edificando aquilo que nós chamamos de corpo espiritual. Nós, todo domingo, partilhamos da ceia, onde nós distinguimos o sangue e o corpo, e onde nós relembramos que o corpo é de Cristo, mas o corpo em nós, encarnado através de nós, o Espírito em nós, é a igreja. Jesus está ensinando Nicodemos, e Jesus está ensinando Nicodemos a respeito do fim. Nós tivemos um mês, basicamente, de mensagem a respeito do fim com o Kleber. O Kleber ministrou domingo a domingo. E parece que, preste atenção nisso, parece que Nicodemos, repleto de conhecimento, repleto de entendimento da vida comunitária, ele não consegue discernir o fim. Ele não consegue entender como o fim acontecerá. E aqui não digo através de uma ótica teológica de como as esferas ou as faces do fim acontecem, não isso, mas como realmente nós alcançamos a eternidade. Como de fato nós alcançamos o céu celestial com Cristo. Nicodemos não entende isso. Nicodemos tem uma grande dificuldade de compreender a graça. Agora a pergunta que eu faço a vocês nessa noite é: quem é Nicodemos? Não o Nicodemos atual, mas o Nicodemos das Escrituras. Quem é o Nico? Quem é esse cara? Nicodemos, talvez nós poderíamos dizer que Nicodemos, ele é um fariseu que viveu no século I, contemporâneo a Jesus. Nicodemos também, ele fazia parte do Sinédrio, ou seja, da Associação dos Juízes Hebreus. Ou seja, a voz de Nicodemos era uma voz que deveria ser ouvida, havia um peso. Nicodemos, além de tudo isso, ele parece e aparece nas Escrituras no Evangelho de João, no capítulo 3. E ele aparece tendo uma relação de humildade com Cristo. Nicodemos, sendo um homem letrado, um homem repleto de boas características, ele, ao encontrar-se com Jesus, ele age com uma extrema humildade. E aqui então temos um encontro de Nicodemos com Jesus, que gera diversas modificações na história de Nicodemos. Eu posso já citar para você, em João 7, nós temos Nicodemos sendo acusado de ser ignorante, porque ele diz que os fariseus deveriam ouvir Jesus antes de condená-lo. E também em João 19, Nicodemos é citado, pela última vez talvez, como uma pessoa que ajudou José de Arimateia no sepultamento do Cristo em sua morte. Ou seja, preste atenção, um fariseu poderoso, bem-sucedido
e rico. Ele tem um encontro com Cristo. E esse encontro é tão profundo, é tão realmente modificador de estruturas, que faz com que a história de Nicodemos seja modificada, ao ponto de até mesmo o sepultamento de Jesus, Nicodemos aparecer. Agora, como foi esse encontro? E é isso que nós precisamos hoje entender. O encontro de Nicodemos com Jesus fala muito acerca de nós. Uma sociedade pós-moderna, repleta de conhecimento e de pseudo-verdades. Uma sociedade que possui a habilidade e a possibilidade de, em um clique, acessar uma biblioteca gigantesca de conteúdos tanto teológicos como antropológicos, sociológicos, enfim. Para nós. Diz as Escrituras, o verso de número 1, que esse líder religioso se encontrou com Jesus. Jesus chama Nicodemos? Não. Jesus não age, talvez, com uma ação política. Isso é muito interessante. Jesus, ao ser tentado por Satanás, Satanás tenta Jesus na missão de Jesus. Satanás diz a Jesus, Jesus, se você se dobrar diante de mim, todo o poder, todos os reinos, todos os poderosos se dobrarão diante a você. O que Satanás estava dando a Jesus, e aqui dando entre aspas, era a possibilidade de Jesus cumprir a sua missão de forma rápida e naquele instante. Me dobra diante de você. Jesus não faz, obviamente. Afinal, ele vai ter um combate teológico. Satanás usa as Escrituras e Jesus usa as Escrituras para debater e Jesus vence essa batalha. Mas o que entendemos a respeito de tudo isso é que Jesus não precisou agir com política para finalizar a sua missão. Jesus não precisou de artifícios externos, senão o seu próprio ser, viver a intensidade do chamado. Jesus não precisou de um apadrinhamento de alguém que poderia fazê-lo crescer. Jesus não precisou de uma oportunidade. Jesus não precisou de nada, senão de acreditar em Deus e buscar em Deus a fonte de força e refrigério para cumprir a missão, que era morrer por todos nós. Jesus é esse homem. E Jesus, sendo esse homem, ele não deseja, de alguma forma, corromper a sua missão com forças externas. Mas Nicodemos, um homem poderoso e relevante do seu tempo, o chama para conversar. No versículo de número 2, nós temos uma possibilidade, aqui eu não estou tratando como uma certeza, mas diz que certa noite Nicodemos veio conversar com Jesus. É interessante entender a noite, porque alguns comentaristas apontam a respeito desse encontro na surdina. Nicodemos queria muito conhecer Jesus. Nicodemos queria muito ter um tempo com Jesus. Imagina, sentar à mesa com Jesus. Mas ele também tinha medo do que falariam a respeito desse encontro. Possivelmente, Nicodemos à noite, na surdina, sem ninguém ver, sem nenhum dos seus pares fariseus pudessem ver, ele simplesmente se encontra com Jesus na surdina. Agora, pasmem na forma como Nicodemos se achega diante de Jesus. Isso é chave para entender esse encontro. Ele chega diante de Jesus, no versículo de número 2, dizendo assim: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Gente, quando nós lemos rapidamente, nós não observamos a grandiosidade desse ato. E a primeira forma e o primeiro ato de humildade de Nicodemos é a forma como ele chama o próprio Cristo. Nicodemos chama Cristo de Rabi. Nicodemos, nós podemos entender isso, Nicodemos, ao declarar Rabi a Jesus, ele declara uma posição de subordinação. Ou seja, ele já diz: Jesus, eu sou seu discípulo, você é um mestre, ou seja, eu me coloco num lugar abaixo da sua pessoa, do seu intelecto, da sua voz. Eu me coloco abaixo do Senhor, eu quero ouvir o Senhor. E se não bastasse de chamar Jesus de mestre, de rabi, Nicodemos diz que todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor, afinal os seus sinais são provas de que Deus está contigo. Ou seja, Nicodemos entende
que Jesus é alguém diferente. Nicodemos, mesmo sendo realmente um homem letrado e influente, ele entende que realmente Jesus é alguém diferente. E Jesus é alguém diferente para Nicodemos por conta dos sinais. Agora, preste atenção nisso. Nicodemos entende Jesus como Messias? Ainda não. Nicodemos entende Jesus como um grande profeta a ser ouvido e enviado por Deus. Mas Nicodemos ainda não tem a revelação de que Jesus é o Filho do homem que viria para remir e restaurar todas as coisas. Preste atenção nisso. Nicodemos sendo um grande homem, fariseu, talvez, como Paulo fala, fariseu dos fariseus, membro do Sinédrio. Ele participava da Suprema Corte dos Juízes Hebreus. Ele era um cara maravilhoso, próspero, rico, inteligente, realmente bem visto. E ele chega diante de um jovem Jesus. Jesus tinha cerca de 30 anos nessa passagem. 30 anos, obviamente, não é alguém tão jovem naquele contexto. No nosso contexto, alguém de 30 anos é um jovem. Alguém de 30 anos é alguém que está na flor da idade. No contexto de Cristo, uma pessoa, um jovem de 30 anos, era alguém que já tinha pegado muito sol, se você já entendeu na sua face, alguém mais vivido e vivenciado na história. Porém, ele ainda não era visto como alguém sábio. Jesus era um jovem ainda, estava construindo a sua carreira de mestre. Agora, pasmem. Jesus, além de ser jovem, ele também é um jovem que não tem nenhum treinamento formal. Jesus não estudou em nenhuma escola. Jesus não fez nenhum processo para se tornar mestre da lei. Jesus não participou de instruções para se formar alguém relevante no contexto judaico. Jesus era realmente o filho de José, o filho de um homem que realmente, talvez seu contexto, construía fundamentos e alicerces de casas. Esse era Jesus. E Jesus, ele tinha uma ação, uma fala, ele possuía tantos sinais e maravilhas, que o próprio Nicodemos, um instruído, alguém realmente muito relevante, ele olha para Jesus mais jovem e sem instrução e vê em Jesus algo brilhante. Mas não enxerga Jesus como Messias. Eu queria já abrir aqui um grande apêndice para nós. Quando Nicodemos chega a Jesus, muitas vezes é como nós chegamos a Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Nós chegamos diante de Jesus entendendo que ele já fez grandes coisas. Você pode olhar para a sua história, como eu olho para a minha, e quando eu olho para o passado, eu vejo as mãos de Deus. Eu vejo as mãos de Deus me salvando, me guiando, me protegendo, ajustando. Eu vejo Deus em várias partes da minha história, assim como se você agora fechar os olhos e olhar para os últimos 10, 15 anos, você também verá a mão de Deus. É incrível isso. Mas Jesus, sendo visto através de uma ótica somente de profeta, de sinais e maravilhas, não é o Jesus completo das Escrituras. Olharmos Jesus como alguém poderoso, relevante, bondoso, que nos ama, que dá sinais a nós e maravilhas, que nos conduz para uma vida de santidade, é lindo. Mas se nós, assim como Nicodemos, não olharmos para o Cristo, não olharmos para Jesus como Cristo, ungido, o Messias, aquele que salvou as nossas vidas, aquele que realmente restaurou e nos apontou um caminho para a eternidade, se nós não olharmos para Jesus como essa pessoa, nós estamos olhando para um Jesus fragmentado. Olhar para um Jesus fragmentado significa errar a jornada. Olhar para um Jesus parcialmente, crer em um Jesus de forma parcial, também é caminhar para um lugar que talvez não é o céu em sua completude. Nicodemos tem e entende isso. Ele entende que realmente Jesus é alguém muito poderoso, mas não entende como Messias. E aqui nós encontramos Jesus, no verso de número 3, já respondendo Nicodemos. Em vários encontros de Jesus, você pode observar Jesus sendo mais afável, bondoso.
Se pegarmos, por exemplo, nós teremos a pregação sobre isso, nós pegarmos Jesus quando encontra a mulher samaritana junto ao poço, Jesus chega com amor àquela mulher. Jesus chega ao meio-dia, em um momento em que ninguém buscava água, e conversa com uma samaritana, e além de ser samaritana, uma mulher. Mas Jesus chega em amor. Jesus não chega jogando a ela os pecados e dizendo que ela era realmente uma adúltera, não. Jesus chega em amor. Jesus chega comandando sobre ovos. Ele está preocupado em machucar aquela mulher, então ele constrói uma narrativa. Ele mostra para a samaritana que ele realmente ama ela, que ele se importa com ela. E a partir dessa conexão de amor, Jesus corrige. Agora, Nicodemos não. Nicodemos chega diante de Jesus e fala: Rabi, mestre, eu sei que o Senhor Deus o enviou para que o Senhor pudesse nos ensinar coisas. Ou seja, eu estou aqui, Jesus, para ser um discípulo seu. Eu estou aqui, Jesus, para ouvir o que o Senhor tem para me contar. Eu sei que o Senhor foi enviado por Deus, então, por favor, humildemente, eu, um grande fariseu, estou aqui para te ouvir. Jesus, ao ouvir essa ação tão bela no versículo de número 2, ele responde no versículo 3, Nicodemos, nasce de novo. É como se Jesus desse um tapa na cara de Nicodemos. É como se Nicodemos vai com humildade e paixão e amor, e Jesus olha para aquela ação tão bela e bondosa e observa um erro crasso, um grande erro, uma grande dificuldade. Jesus então, ao se deparar com Nicodemos, diz: você precisa nascer de novo. E nós, quando hoje falamos nascer de novo, para nós é muito claro, nascer de novo. Uma modificação de vida, nascer de novo, uma transformação de história. Mas quando nós hoje pensamos em nascer de novo, nós muitas das vezes somos levados a pensar em alguém que tinha uma vida de extremo pecado. Porque quando olhamos para alguém que nasceu na igreja, alguém que talvez não teve grandes pecados, grandes erros, está ali na igreja, essa pessoa nasceu de novo, mais ou menos, nasceu, está ali, está na igreja, nunca pecou. Nunca pecou tanto. Agora, quando pensamos em alguém que nasceu de novo, nós pensamos em um viciado. Nós pensamos em alguém que vivia o contexto do crime. Nós pensamos em alguém que realmente é horrível. Essa pessoa horrível, ela deve nascer de novo, óbvio. Só que no contexto bíblico, essa informação não é válida. Porque Nicodemos era alguém perfeito diante de Deus. Nicodemos possuía conhecimento, Nicodemos possuía atitudes, Nicodemos possuía até mesmo um caráter perfeito. E ele era visto de bons olhos, ele era relevante, ele era alguém que realmente possuía uma admiração do povo. E esse homem, mesmo tendo grande admiração, Jesus olha nos olhos dele e fala, parafraseando: você sabe muito, você faz tudo o que a lei diz, você realmente possui um coração humilde, você, Nicodemos, é uma pessoa realmente boa, você é um bom líder. Mas Nicodemos, se você não nascer de novo, de nada vale as suas boas atitudes. Ou seja, em nosso contexto, se nós caminhamos por uma jornada onde conhecemos as Escrituras, onde amamos a Deus, onde, quem sabe, realmente somos bondosos, nós realmente tratamos bem os nossos familiares, realmente nós nos importamos com os enfermos, com os marginalizados, é lindo isso. Mas se nós não olhamos para o Cristo e encontramos nele a nossa única e perfeita satisfação, tudo o que estamos fazendo não passa de grande vaidade. Tudo o que estamos fazendo não é alcançar ou adquirir tesouros eternos, mas tesouros terrenos que a traça corrói e que se perde ao longo do tempo. Se nós não olharmos para Jesus como aquele que é o caminho, a verdade e a vida, como aquele que nós devemos entregar tudo o que somos, tudo o que temos, nós olhamos para Jesus com essa ótica, nós somos fadados a Jesus olhar para nós e dizer: nasça de novo. O seu conhecimento não te levará aos céus, as suas atitudes não te levarão aos céus. O que te realmente levará ao céu é entender que é graça sobre graça, é favor imerecido, é abrir as mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu recebo.
Nicodemos, de alguma forma, mesmo sendo um homem incrível e maravilhoso, ele é alguém que precisava nascer de novo. E quando Jesus diz isso a Nicodemos, Jesus espera que Nicodemos entenda. Presta atenção nisso. Existe um pressuposto aqui. Jesus esperava que um mestre da lei, repleto de conhecimento das Escrituras, conseguisse compreender a sua expressão. Mas pasmem, Nicodemos não conseguiu compreender. Não é à toa que a resposta de Nicodemos a Jesus é: Jesus, como eu, um homem velho, posso nascer de novo? Como posso, quem sabe, entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Nicodemos, ao observar esse encontro com Jesus e tendo grande conhecimento teológico, ele não consegue compreender o que Jesus está falando. E Jesus realmente fica irritado com Nicodemos, porque ele esperava uma resposta pontual, necessária, mas não. Agora, o que Jesus diz no versículo de número 5 é: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Se nós compararmos, eu queria que você comparasse isso à sua Bíblia, versículo de número 3 com o versículo de número 5. Presta atenção. Muitas vezes nós achamos que uma boa interpretação bíblica é pautada em uma excelente tradução. Tradução é importante, essencial. Para você poder interpretar as Escrituras é necessário você entender a língua original. É necessário, é base. Mas saber somente o que a palavra no grego significa não traz uma compreensão total do texto. Nós precisamos interpretar o texto através do contexto do texto. No versículo 3, Jesus diz: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. No versículo de número 5, paralelo, Jesus fala a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Ele diz: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. O que eu vejo às vezes são pessoas se atentando a nascer da água e do Espírito, e alguns vão dizer o seguinte: nascer da água significa você nascer da natureza, ou seja, você nascer da sua mãe, é o natural, nascer da água. E o nascer do Espírito, aí sim é um nascimento sobrenatural. Mas nós não temos nenhum contexto bíblico para afirmar isso. Nós não temos. Nós não temos como dizer, através de uma ótica bíblica, que isso é uma verdade. Nós não temos esse contexto. Ou seja, para interpretar o versículo de número 3 e o versículo de número 5, nós precisamos entender o contexto. E o que Jesus está dizendo é: nasça de novo. Nasça de novo. Agora, o que é esse nascer de novo? Nicodemos sabia a Bíblia de cor, mas ele esqueceu de Ezequiel 36. Convido você a abrir comigo Ezequiel 36, verso de número 25 a 26. Ezequiel 36 fala a respeito da escatologia. É um capítulo escatológico, que aponta o fim de todas as coisas e a restauração das coisas. Em Ezequiel 36 nós temos Jesus sendo de alguma forma apontado, subentendido. Ezequiel 36, verso 25 diz assim: então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração. Eu colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O que Jesus esperava de Nicodemos é que Nicodemos lembrasse de Ezequiel 36. Porque Ezequiel 36 fala a respeito de uma nova lei. Fala a respeito de um novo contrato. Fala a respeito de um novo testamento. Ezequiel 36 aponta para Jesus. Aponta para aquilo que Jesus estaria inaugurando com o seu reino. Ezequiel 36 aponta para uma modificação de estrutura. Você não mais viveria simplesmente olhando para as leis e ao olhar para as leis ter uma vida aparente correta. Mas o que Jesus inaugura é uma modificação de ótica. Uma cosmovisão diferente. Jesus aponta para uma jornada onde o pecado não está somente na atitude, mas também está no próprio coração.
Ezequiel 36 aponta para isso, onde o Messias estabeleceria essa verdade. Mas quando Nicodemos encontra Jesus, ele não consegue acessar Ezequiel 36, porque para Nicodemos, Jesus não era o Messias. Para Nicodemos, Jesus era apenas um profeta. É tão interessante isso, que faz com que Jesus, ele comece a partir do versículo 6, 7, 8, enfim, Jesus vai demonstrar uma tristeza profunda. Nicodemos, como você, um mestre da lei, entendendo todas as coisas, você não consegue olhar para mim, para a minha história, para o meu envio, e não observar em mim quem sou. Jesus ordena para que Nicodemos nasça de novo. E nascer de novo significa, portanto, uma nova ótica de vida. Aonde? Preste atenção. Aonde? Eu não compro a salvação, mas eu a recebo. O que Jesus está dizendo de forma subentendida é que Nicodemos, diante de você, Nicodemos, diante de você, eu quero afirmar a você que a sua vida, ela não se difere de uma prostituta na rua, ou de um mentiroso, ou de um bandido. Nicodemos, a sua história não difere de alguém que está agora em pecado e odiando o Senhor de Israel. Porque a sua história está dizendo que é possível alcançar a salvação. O encontro de Jesus com Nicodemos aponta para a salvação, mas não uma salvação comprada, mas uma salvação recebida. Eu e você não podemos comprar a salvação, mas nós podemos responder a ela. A resposta que damos à salvação, aí sim, diz muito a respeito de nós. Eu vejo muitas pessoas querendo comprar um lugar no céu. E sendo bem franco com você, eu também queria. Seria muito mais fácil você dispor de uma quantia financeira para comprar um terreno celestial. Imagina, uma casa próximo do condomínio de Paulo. Seria incrível isso. Imagina da sua casa você poder observar a Nova Jerusalém, ou quem sabe na Nova Jerusalém. Seria incrível isso. Mas salvação e vida eterna não são passíveis de compra. É graça. Uma graça que aponta para uma vida de relacionamento, entendimento de quem Cristo é. Por isso, preste atenção, igreja. O pressuposto para nós sermos salvos não são as nossas atitudes, mas são o nosso conhecimento e entendimento de quem Cristo é. Por isso, o conhecimento do santo, um baita livro do Tozer, fala a respeito do quanto conhecer a Deus é importante para que possamos entender e interpretar todas as coisas. O problema é que nós queremos interpretar o mundo, a igreja, os relacionamentos, a vida e o casamento com todo tipo de doutrina, conhecimento e teoria, mas não queremos aplicar o Cristo nelas. Aplicar o Cristo, tendo Cristo como chave hermenêutica ou chave de interpretação, muda a forma como vemos a vida. Porque eu olho para o outro e mesmo tendo raiva, eu vejo Cristo. Eu olho para a igreja e mesmo querendo desistir, eu encontro Cristo. Eu olho para a família e vejo ela, às vezes, destruída, ou talvez não tão bem quanto nós queríamos que tivesse, mas eu encontro o Cristo. Eu olho para a minha história e vejo a minha história repleta de fracassos, mas eu encontro Cristo. E se nós, como bons detetives, encontrássemos Cristo em tudo, nós teríamos sucesso em tudo e prazer nele. O problema é que nós estamos forçando o prazer que temos em Deus. E é por isso que ser cristão para muitos de nós é algo doloroso e não prazeroso. Orar é difícil. Não pecar, não falar mal do irmão, não xingar a esposa. Meu Deus. Tive uma conversa essa semana com um pastor, eu achei engraçado. No meio de uma pregação, esse pastor disse o seguinte: irmãos, é só para homens o culto. Irmãos, o que vocês fazem que demonstra que você ama a sua esposa?
Aí um levantou a mão, lá no fundo. Eu demonstro que amo minha esposa porque eu não bato nela. O quê? Aí um outro. Eu demonstro que eu amo minha esposa porque eu lavo a louça. O outro. Eu amo a minha esposa, lá no fundo, porque realmente ela me estressando, mesmo assim eu continuo amando e querendo estar com ela. Está entendendo como isso não é amor? Uma relação do casamento deveria ser pautada na base de não bater, de não matar, amar, de cuidar, de zelar. Essa é a base de uma relação. Deveria ser o mínimo. Agora, eu demonstro que eu amo a minha esposa quando eu nego os meus desejos. Aí sim. Eu demonstro que eu amo a minha esposa quando ela cansada e eu cansado, mas eu, quem sabe, ajo para que ela descanse. Eu amo a minha esposa quando eu nego sonhos para que ela viva alguns sonhos. Eu nego a esposa porque... Presta atenção, casados, né? Oi? Eu nego a esposa, não. Eu amo a esposa, não nego a esposa. Ao sono, ao sono. Eu amo a esposa quando eu, muitas vezes, deixo de comprar algo ou de adquirir algo para que ela possa adquirir e comprar. Sabe, eu fico muito preocupado quando eu vejo homens que estão mais bem cuidados do que a mulher. Eu já vejo vários. Cabelo arrumadinho, dente. E a mulher, desculpa a expressão, um bagaço. Porque o homem, ele não age de amor para com essa querida. Não age, isso não é amor, queridos. Isso é egoísmo. Isso é negar a esposa. Nós precisamos entender que amar a Jesus não é fazer o básico. Eu amo Jesus quando eu leio a Bíblia, o básico. Eu amo Jesus quando eu dou dízimo, o básico. Eu amo Jesus quando eu oferto, o básico. Eu amo Jesus quando eu vou no culto, o básico. Né? O culto é engraçado, né? Eu não vou falar sobre isso hoje não. Nós amamos Jesus no básico, mas e como nós expressamos o amor? Aí sim é ir além. É ir além da ótica de Nicodemos, que deseja alcançar a salvação, mas é encontrar realmente em Cristo prazer. Irmãos, a igreja precisa encontrar o prazer no Senhor. Prazer. Sabe o prazer de estar na igreja? Sabe aquela vontade de vir para o culto? Ah, que saudade da igreja, chegava no horário. Que saudade. Que saudade. A pastora Nick, ela conta que quando ela era mais jovem e ela se arrumava para ir para o culto, a família dela colocava uma música alta, né, sei lá, diante do trono, e cantavam alto, se organizando, se arrumando para ir para o culto. Isso é lindo. Isso demonstra zelo pela casa, isso demonstra amor por Senhor. Sabe quando a gente falava antigamente a roupa para ir para a igreja? Gente, eu comprei essa camiseta, eu falei, essa camiseta vai ser minha roupa para ir para a igreja. Gente, é lindo isso é maravilhoso. Amar estar em comunhão, amar estar com Cristo, amar ouvir a mensagem do Evangelho, amar conhecer o outro, amar estar junto. Nicodemos precisa entender que Jesus precisa ser para ele um Messias, não um profeta. E nós queremos um profeta, não um Messias. Nós queremos alguém que nos diga, não vou usar essa expressão, outra, alguém que nos diga uma verdade. Alguém que nos dê o caminho das pedras. Alguém que olhe para nós e diga que nós temos valor. E é verdade, irmão, você tem valor. Isso é precioso. Tem aquela música? É maravilhosa. Isso é precioso, meu irmão. Mas nós precisamos olhar para Cristo como o Messias. E caminhar na jornada com o Messias significa caminhar a jornada da cruz. Eu não chamo você a morrer pela igreja. Ninguém precisa morrer pela igreja. Eu já quis morrer pela igreja. Sabe? Workaholic, trabalho. Nicole ficou louca comigo. Semana que o Pedro nasceu, atendi o irmão, Nicole ficou... E ela está certa. Está certa. A igreja tem um Senhor, tem um dono. Não somos nós. É o Jesus. Nós precisamos amar a igreja. Amar a igreja, sacrificar pelo Evangelho. É não simplesmente querer um lugar nos céus, mas querer um lugar à mesa. Eu estou na busca de homens e mulheres que não queiram somente a eternidade como um belo conto de fadas, onde tudo vai ser belo, mas alguém quer sentar na mesa hoje. Cristo, ele partilha uma mesa onde todos podem se assentar, onde todos podem acessar esse banquete.
Mas se nós continuarmos a olhar Jesus como profeta e não como Messias, nós estamos fadados a ter um encontro com Ele, mas esse encontro ser mentiroso. Um discípulo mentiroso. Ou, como o título do sermão, um falso discípulo. Jesus, portanto, ao encontrar-se com Nicodemos, ele afirma que nós deveríamos observar primeiramente os nossos corações. Quando olhamos para Jesus, nós deveríamos entender que somos pecadores que necessitam de salvação. Que somos pecadores que precisam de Deus. Que somos homens e mulheres que não podemos permitir pecar. Pecado, no contexto bíblico, nada mais é do que a transgressão do primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Por isso, é possível nós, mesmo sendo religiosos, mesmo sendo bondosos, agirmos ou termos uma vida maravilhosa, mas não desejando o Deus que nos proporcionou essa vida. Nós podemos sim ter uma vida de bondade moral, de esforços, de cuidado com o outro, mas muitas das vezes até mesmo essas atitudes nada mais são do que ações religiosas, as mesmas procuradas por aqueles que dizem desejar o sexo, o dinheiro e o poder. Muitas vezes nós olhamos para a igreja como um bom trampolim para crescimento, oportunidades. Olhamos para Jesus como uma fonte de prazer eterno, e Ele é, de fato, mas não um prazer eterno como hoje o sexo, o dinheiro e o poder. Eu cito uma passagem do Tim Keller que diz assim: o que é cruel nessa história é que os religiosos falam constantemente sobre confiar em Deus. Mas se você acha que sua bondade de alguma forma contribuiu para a sua salvação, na verdade você está sendo o seu próprio Salvador. Keller, ele, ao falar a respeito do encontro com Nicodemos, ele fala muito sobre o coração. Ou seja, irmãos, nós precisamos olhar para o Cristo e encontrar nele destino, propósito, prazer. Olhar para o Cristo e encontrar contentamento. Deus está buscando homens e mulheres que são totalmente contentes, completos. Hoje, você é completo? Ou você está esperando algo a mais ainda? Não é errado sonhar. Eu sou um grande sonhador. Às vezes até demais. Gosto de sonhar. Não é? Quando a igreja chegar assim, quando esse projeto avançar, quando aquilo acontecer. Sonhos. Morar numa chácara. Cuidar de ovelha. Ovelha que tu pode matar. Seria maravilhoso. Uma carne boa. Cordeiro. Sonhos. Sonhos bobos às vezes, sonhos verdadeiros. Mas se nós não estamos sonhando os sonhos de Deus, e se nós não somos hoje completos nele, significa que somos discípulos falsos. Se você precisa casar para ser completo, está totalmente errado. Se você precisa ter uma vitória financeira, você está errado. Se você quer uma oportunidade, você está errado. Eu e você deveríamos ser hoje totalmente satisfeitos. Você já conversou com alguém satisfeito, irmãos? Irmão, conversar com alguém satisfeito é horrível. Porque a pessoa nada se abala. A pessoa às vezes não tem carro, mas está feliz porque tem o Senhor. A pessoa está passando dificuldade de casamento, mas está feliz porque tem o Senhor. A pessoa talvez não alcançou o objetivo financeiro do ano, mas está feliz porque tem o Senhor. Pessoas satisfeitas incomodam o mundo, porque o mundo é feito e construído para os insatisfeitos. Nós precisamos sempre mais numa cultura que não vem do céu, mas uma cultura que é do próprio homem. O Evangelho, ele é santo, porque ele vem
dos céus de Deus para o homem e não do homem para com Deus. O Evangelho, ele é suficiente, assim como Cristo é suficiente. Jesus, então, ele termina, e eu convido você a ler comigo em João 3,16, talvez o versículo mais conhecido e falado e decorado na história da humanidade. Diz assim, verso de número 16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora lê comigo 17 e a continuidade. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crer nele, mas quem não crer nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Agora, Jesus fala. E a condenação se baseia nisto. Presta atenção, é Jesus. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Irmãos, não sei se você entendeu isso. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: a condenação se baseia em homens e mulheres que estão com medo de mostrar quem são. De homens e mulheres que estão com medo de dizer, eu sou um pecador, eu sou um lascivo, eu sou um mentiroso, eu sou um ladrão, eu sou uma pessoa que nunca está feliz, eu sou um incompleto. O medo de demonstrarmos ou de expormos quem somos diz a respeito da condenação que iremos então receber. Ou seja, Nicodemos, você é incrível, você fala bem, você cuida bem da sua esposa, você é uma referência. Mas, se você não mostrar suas fragilidades e suas imperfeições, você está caminhando para o amor às trevas e o ódio da luz. Pasmem, igreja. É impossível amar a Deus e amar o pecado. Ou eu amo Deus, ou eu amo o pecado. Ou eu amo viver os planos de Deus, ou eu amo viver os meus próprios planos. Jesus ensina Nicodemos que esse, repleto de conhecimento e sabedoria, deveria revisitar quem era e permitir passar pelo processo de novo nascimento. Nós hoje, talvez, ainda precisamos passar pelo processo de novo nascimento. Pastor, como eu sei se eu preciso nascer de novo ou não? Eu diria que todos nós precisamos, dia após dia, nascer de novo. Mas talvez um grande ponto que nos afirme a respeito de que você precisa realmente nascer de novo é se a sua vida ela tem sentido em Cristo ou não. A sua vida tem sentido para o mundano? A sua vida tem sentido para aquele que está longe de Deus? A sua vida é boa e incrível para aqueles que não conhecem o Senhor? Se a sua vida é dessa forma, significa que você precisa hoje nascer de novo. Nascer de novo, portanto, é odiar as trevas e amar a luz. Nascer de novo, portanto, é negar a nossa vida para viver a vida do Cristo em nós. O Senhor Jesus convida a Mosaico, o Senhor Jesus convida a igreja a viver esse novo nascimento. Nascer da água e do Espírito. Não ser, talvez, como éramos, mas mudar nossa conduta, a forma de falar, a forma de viver e também, se necessário, a forma de sonhar. Irmãos, eu convido você a ficar de pé comigo nessa noite. E eu queria chamar o louvor a vir à frente. E eu gostaria hoje de orar com você. Afinal, a história de Nicodemos não acabou ali.
Ele foi e hoje é conhecido como o homem que continuou a acreditar no Cristo. Ele foi conhecido como o homem que, em meio a tantos medos, encontra Jesus à noite para que ninguém veja. Mas quando Cristo é entregue à cruz e precisa de um sepulcro, esse Nicodemos ajuda a encontrar Jesus um lugar para o corpo repousar. Ou seja, a vida do encontro com Jesus, ou a partir do encontro com Jesus, ganha sentido. Nicodemos não foi conhecido como talvez o grande mestre da lei, mas pelo Evangelho de João, ele foi conhecido como alguém que se importou com Cristo, tanto vivo quanto morto. Nicodemos teve uma compreensão real e bíblica de quem Jesus é. Eu queria hoje convidar você a orar comigo. E quando nós orarmos, hoje nós não vamos pedir para você vir à frente, mas eu gostaria de convidar você a fazer uma autoanálise. E essa autoanálise, ela tem que ser realmente verdadeira. Assim como Cristo instruiu Nicodemos, que nós não venhamos a ter medo de expor quem somos para Deus. Que nós não venhamos a ter medo de expor quem somos para um outro. Talvez nós precisamos de um outro, assim como a epístola de Tiago, a carta de Tiago nos instrui. Confessar os pecados. Mas eu convido hoje você a permitir que o Espírito sonde o seu coração e encontre dentro de você tudo aquilo que te faz insatisfeito. Será que o seu trabalho te faz insatisfeito? Será que o seu casamento te faz insatisfeito? O que te faz insatisfeito? Permita que o Espírito ele possa sondar o seu coração, e ao sondar o seu coração, ele possa trazer dessa dor, desse medo, dessa frustração, a realidade de que nós temos tudo no Cristo, de que nós temos esperança mesmo que as coisas não estejam como nós um dia planejamos, de que a nossa história não é como um dia escrevemos em um caderno e projetamos quando tínhamos mais tempo, quando éramos mais jovens. O Senhor Jesus nos mostra, através de Nicodemos, que nós precisamos expor quem somos para o próprio Cristo. E ao expor quem somos para o próprio Cristo, nessa ação de humildade e de amor, Jesus age com misericórdia e perdão. Jesus age com uma ação sobrenatural, que pode mudar a sua história a partir de hoje, que pode mudar a história dos seus filhos a partir de hoje. Você pode hoje, quem sabe, querer ser conhecido como um homem repleto de conhecimento e de sucesso no mundo, mas Jesus nos chama através do Evangelho de João, capítulo 3, a sermos conhecidos pelo reino dos céus, a sermos conhecidos pelo próprio Cristo, ao sermos realmente homens de sucesso nele, homens de sucesso naquilo que ele nos chama a ser, homens completos e mulheres completas. Por isso, convido você a fechar os seus olhos. Aleluia. Nós vamos dar liberdade para você orar nesse instante. Aleluia. Espírito Santo, nós humildemente clamamos a Ti nessa noite. Venha sobre nós mais uma vez. A Sua palavra foi exposta nessa noite a esses corações. A verdade das Escrituras hoje foram expostas a nós. E nós acreditamos, Senhor, que a Sua palavra e que a Sua presença, ela modifica e reestabelece as nossas vidas. Por isso nós oramos agora para que o Senhor retire os medos, para que o Senhor retire agora o que, quem sabe, o incômodo do que vão pensar sobre essa oração. Senhor, agora nos faça realmente mergulhar na Sua santa e poderosa presença. Que possamos agora mergulhar, não nos preocupando com nada, não nos preocupando com quem está ao nosso lado, não se preocupando com o que vai acontecer após o culto. Nós oramos sobre mentes totalmente cativadas pelo Seu Espírito agora. Mentes que foram capturadas por quem Tu é agora, Espírito. Agora, Espírito. Agora, Espírito. Extrai de nós, extrai de nós. Extrai de nós uma oração verdadeira nessa noite. Extrai de nós, Senhor. Nós expomos quem somos diante de Ti. Nós expomos as trevas de quem sabe ainda amamos. Nós expomos
aquilo que não gostaríamos que viesse à luz, nós expomos diante de Ti. E nós entregamos a Ti os nossos pecados. Ah, Jesus. E nós entregamos a Ti os nossos medos. Nós entregamos a Ti aquilo que tem travado o nosso avanço. Espírito, fale a nós nessa noite. Fale a nós nessa noite. Fale a nós nessa noite. Santo Jesus. Santo Jesus. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. É, Espírito. Aleluia.